gente. Bom dia, segundo ano. Vocês vão, a minha primeira parte aqui da aula é fazer uma leitura da página 35, que eu comentei na aula passada, né? Falei até que a gente ia estudar essas duas páginas, 34 e 35, e acabou que não deu tempo, a gente só fez uma introdução, né? Então, assim, antes dessa aula, é importante que você leia somente esta página, certo? Somente esta página aqui, tá bom? Então, é uma continuação, tá certo? Da aula, que é propriedades coligativas. Tá ruim a imagem, deixa eu arrumar aqui. Aí, melhorou. Acho que agora dá para enxergar melhor. Propriedades coligativas. É a continuação, tá bom? Só que aí a gente vai ver aqui, ó. Tonoscopia ou tonometria, tá bom? Em geral, se utiliza mais o termo tonoscopia. E essa página aqui, a página 35 do livro, ele vai dar exemplos e explicar o que é isso, né? O que é esse efeito tonoscópico, o que é que significa isso. E é importante que se leia. À primeira vista, a gente faz uma leitura e fica uns termos assim um pouco confuso, né, de entender. Mas aí, por que eu tô pedindo para vocês lerem? Porque a gente vai reler agora, só que explicando, tá certo? Eu vou estar lendo para vocês e explicando. Então você vai escolher a melhor forma. Se você já tiver feito uma leitura prévia, fica mais fácil de você compreender, tá bom? Se você já tiver compreendido, melhor ainda. Tá? Então a aula, essa parte é um pouco chatinha, porque tem que estar mesmo lendo e vendo os termos e tal, então não dá para ficar só explicando aqui. Então, se você já tiver lido, fica até mais interessante. Aí vamos lá. Esse primeiro parágrafo aqui, ele vai falando, dando alguns exemplos para explicar o que é a pressão de vapor. Então vamos lá. Está dizendo assim: quando um líquido é mantido em um sistema fechado, isso é importante e é questão de vestibular também. Quando um líquido é mantido em um sistema fechado, ocorre a coexistência entre a fase líquida e a fase de vapor. Quer dizer que tem essas duas fases, existem ao mesmo tempo. De modo que a composição de cada fase permanece constante, ou seja, a rapidez na evaporação é igual à rapidez na condensação. A pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido, em equilíbrio com a fase líquida, é chamada de pressão de vapor. Aí a gente lê a primeira vez, acha estranho, mas eu vou explicar. A pressão de vapor de um líquido depende da substância que o constitui e da temperatura que ele se encontra, tá certo? Aí vamos entender o que é pressão de vapor. Primeiro, essa primeira parte aí da coexistência das duas fases é uma observação que eu quero fazer para vocês, que eu aprendi, inclusive, estudando para vestibular ou Enem, né? Eu já tinha aprendido isso estudando para vestibular. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já viu isso no primeiro ano. Aí eu vou repetir porque é questão de vestibular. Lembra que a gente via as fases? No caso, se tiver uma água aqui, tem uma água e eu adicionei álcool nessa água e mexi. Então, quantas fases você consegue enxergar? Isso a gente viu no primeiro ano. Eu só enxergo uma fase só, eu só enxergo água, né? Eu não consigo enxergar a água separada do álcool. Agora, então, é uma fase só. Agora, se eu pego esse mesmo recipiente aqui e aí eu adiciono umas britas, umas pedrinhas, e as pedras vão aqui, ó, pro fundo, né? Aí eu vou enxergar quantas fases nesse sistema? Eu vou enxergar duas fases, tá certo? Então, aqui eu tô enxergando apenas uma fase, tá? Aí vem, se determinada questão tiver escrito aqui que esse recipiente está com água, eu vou enxergar apenas uma fase. Porém, se esse recipiente estiver fechado, tiver uma tampa aqui, é considerado duas fases no sistema. Por quê? Porque vai ser a parte da água e vai ser a parte aqui de vapor. Essa parte vazia vai ser considerada, que na verdade não é vazia, está ali a parte em estado gasoso. Se o recipiente estiver aberto, não é considerado, mas com o recipiente fechado é considerado. Então, se for perguntado isso, aí vai se dizer que aqui tem duas fases. Isso é uma observação, eu falei com vocês isso no primeiro ano e aí eu estou repetindo agora, porque eles sempre batem nessa tecla e isso daqui pode ser também pegadinha de vestibular. Então, por isso que eu quis chamar a atenção para isso aí.
O que é que vai ser a pressão de vapor? Vou falar numa linguagem simples, vulgar, que não tem nada a ver com um livro. A pressão de vapor, para você memorizar e não esquecer, você pode colocar como que é a capacidade daquele líquido de evaporar. A vontade que ele tem, a capacidade, se ele vai conseguir evaporar de maneira rápida ou não. Então, essa capacidade que ele tem de evaporar é chamada de pressão de vapor. E aí vão ter alguns líquidos com determinadas substâncias que vai ter uma capacidade de evaporar muito mais rápido do que outros. Outro vai ser mais lento. Então, aquele que tem uma capacidade de evaporar de forma mais rápida, quer dizer que ele tem uma pressão de vapor maior, é como se fosse uma vontade maior de evaporar. Tá vendo que eu tô colocando aí vontade, termos, que são termos assim que você não fala que uma água tá com vontade de evaporar, que aí entra a parte de filosofia, né? Quem tem vontade são seres vivos, né? Não vai ser a água que vai ter vontade. Então, por isso que eu falei que eu ia falar de uma linguagem simples aí pra gente conseguir entender melhor. Tá? Então, assim, a pressão de vapor, você pensa assim, tal líquido com determinada substância dentro, dissolvida, aquela solução ali, quem vai ter uma pressão de vapor maior? Aí você vai lembrar da vontade, da capacidade que ele tem de evaporar mais rápido, certo? Então, a pressão de vapor vai ser medida assim, quem vai conseguir evaporar mais é quem tem uma pressão de vapor maior. Tá? Aí vamos voltar lá para a leitura, que através dos exemplos a gente consegue entender melhor. Olha só. Aí no terceiro parágrafozinho, acompanhe no livro de vocês, porque senão fica bem chato. Ficar só olhando para minha cara aqui lendo. Aí fica horrível, fica super monótono na aula. Aí vamos lá. Nas mesmas condições de temperatura, porque a temperatura influencia também, viu, gente? Nas mesmas condições de temperatura, um líquido volátil tem uma pressão de vapor maior do que um líquido menos volátil. Vamos relembrar aí o que é considerado um líquido volátil. Ó, líquido. Opa, vai eu colocando dois acentos na palavra. Líquido volátil. Vocês lembram o que é líquido volátil? Um exemplo aí de líquido volátil? Um exemplo aí, ó, acetona. Todo mundo aí, independente de fazer unha ou não, tem acetona em casa, porque alguém vai usar acetona em casa, né? Os homens também fazem unha, não é só as mulheres. Mas vamos supor que você, sendo homem, não liga muito para fazer unha, mas você já viu alguém fazendo a unha. Então a acetona chega a ter aquele cheirinho forte, né? O álcool é um exemplo de um líquido volátil. E o que é o líquido volátil? Todo mundo sabe que se você chegar, pegar a acetona e largar lá a acetona aberta, aqui não é acetona não, tô dando um exemplo. Largar lá a acetona aberta, ela vai começar, ó, a sumir. Por quê? Porque ela evapora muito rápido. Então, você não pode dar mole com a acetona, senão você perde. O álcool é a mesma coisa. Então, o líquido volátil é aquele líquido que ele evapora com muita facilidade. Ele tem uma facilidade, uma rapidez maior de sair do estado líquido para ir para o estado gasoso. Tá certo? Então, existem líquidos que são mais voláteis e líquidos que são menos voláteis. Se você deixar um copo com álcool em cima da mesa e deixar um copo de suco em cima da mesa e sair de casa, quando você voltar, o de álcool vai estar lá embaixo. A depender do tempo, talvez nem exista mais. E o copo de suco vai continuar lá. Significa que esse copo de suco vai ficar para sempre ali? Não, ele vai evaporar. Só que vai demorar muito mais para poder evaporar. Entendeu? Então, existem líquidos que são mais voláteis e líquidos que são menos voláteis, tá? Exemplos de líquidos voláteis, muito voláteis, sempre se fala do álcool e a acetona, que tá no nosso dia a dia, né? Aí, vamos lá. Pronto. Aí, o que é que ele fala? Um líquido volátil tem uma pressão de vapor maior que um líquido menos volátil. Certo? Então, ó, uma pressão de vapor, vou colocar aqui, pressão, deixa eu ver se dá pra ver, pressão de vapor maior. Lembra que eu falei que pra gente não confundir, conseguir memorizar, você pode pensar que pressão de vapor é a vontade, a capacidade que tem de evaporar mais rápido,
Então, a acetona não vai evaporar mais rápido, não é um exemplo de líquido volátil, então quer dizer que ela tem uma pressão de vapor maior, superior. Ela tem uma capacidade muito maior de conseguir evaporar de forma mais rápida, tá certo? Vamos continuar aí. Se analisarmos dois recipientes contendo um mesmo líquido puro, sob temperaturas diferentes, o que estiver uma temperatura mais elevada terá maior pressão de vapor. O que é que ele está dizendo aí? Ele já está explicando que não é só essa questão do líquido ser volátil ou não. Tem a ver também com a temperatura, né? Então, assim, se tiver dois recipientes diferentes, se eu pego uma panela e coloco água, mas eu deixo do lado de fora, aqui na bancada da mesa. E aí eu pego outra panela e coloco água, mas aí eu coloco no fogo. Qual que vai evaporar mais rápido? A do fogo. Por quê? Porque eu elevei a temperatura. Então, a temperatura também é um fator que pode influenciar nisso daí, tá certo? Então, a temperatura elevada, vou colocar uma seta para cima aqui, pode influenciar. Ela vai evaporar, ela vai ter uma pressão de vapor muito maior, tá certo? Pressão de vapor, lembra isso. Pressão de vapor vai ter uma capacidade de evaporar muito mais rápido do que o outro que estava em cima da mesa. Quer dizer que esse não vai evaporar? Vai, só que de forma bem mais lenta. Vamos continuar aí. Cadê? Quando, por exemplo, a sacarose... O que é sacarose? Açúcar, gente. Açúcar de cozinha, tá? Quando, por exemplo, a sacarose se dissolve na água, as moléculas se dispersam, quer dizer que se espalham, entre as moléculas do solvente. O solvente é o quê? A água. Então, quer dizer que as moléculas de açúcar, né, se mistura ali, se espalha junto com a água, tá bom? Ocorre uma interação. Para que ocorra a dissolução, é preciso que haja uma interação entre o soluto e o solvente, tá? Essa interação se dá por meio de forças intermoleculares. O que quer dizer isso? As forças entre as moléculas de água com as moléculas de açúcar, tá certo? São só coisas com nomes diferentes, mas o que está dizendo é isso aí. As interações existentes entre as moléculas de água e as de sacarose dificultam a vaporização do solvente. Quer dizer o quê? Que dificulta a água de evaporar. Porque eu peguei e adicionei açúcar. Vamos lá. Isso faz com que a pressão de vapor de um solvente em uma solução... Solução não é a água misturada com alguma coisa? Então, ele está dizendo o quê? Que a pressão de vapor de um solvente em uma solução seja menor do que a pressão de vapor do solvente puro. O que é que ele quer dizer aí? Que a pressão de vapor de uma água, ó, vou colocar aqui uma água pura. Ah, tá dando para ver. Então, vou colocar aqui. Aqui tem água. E aqui tem água também. Só que tem água com açúcar, mais açúcar. Vai eu colocando o acento no lugar errado. Certo? Tá horrível aqui. Deixa eu trazer mais para vocês enxergarem. Senão fica horrível para vocês. Ó, água com açúcar. Deixa eu só aumentar isso aqui. E aí, o que é que ele quer dizer? Que ocorre uma interação entre as moléculas de água e as moléculas de sacarose, aqui, na água com açúcar. E isso vai dificultar a água de evaporar. Então, a pressão de vapor aqui, vou colocar pressão de vapor, vai diminuir, ou seja, a capacidade dessa água evaporar aqui vai diminuir. E se eu comparar essas duas aqui, se eu fizer uma comparação, entre a água e a água com açúcar, a que tem só água vai ter uma pressão de vapor maior, vai ter uma capacidade de evaporar de forma mais rápida. Pressão de vapor maior, capacidade de evaporar de forma maior. Aí vamos lá, para você não esquecer, uma coisa que ajuda é assim, imagine que está lá as moléculas de água.
de água, né? H2O. Tá lá as moléculas de água. Se for adicionado o açúcar, é como se as moléculas de sacarose, aí a água, vamos supor, começou a esquentar e vai evaporar. Então, à medida que a água ali começa a evaporar, o açúcar pegasse pelo braço, aí eu tô dando um exemplo brincando, pegasse pelo braço e dissesse, você não vai não, você vai ficar aqui comigo. E aí a água, ó, tentando evaporar, e vai ser num tempo bem maior, ela não vai conseguir, pode evaporar sim, só que de forma bem mais lenta do que se ela tivesse lá sozinha. A sacarose, ó, o açúcar segurando ali, dizendo, você não vai evaporar não. Então essa é uma forma de você conseguir entender isso daqui. Então a pressão de vapor vai ser bem menor aí da água com açúcar. Vamos ver aqui. A diminuição da pressão de vapor de um líquido, ó, esse exemplo aqui, por adição de um soluto não volátil, né? No caso, o açúcar não é volátil, é denominado efeito tonoscópico. Então, ó, tonoscopia. O que é esse efeito tonoscópico? Só o fato de você chegar a adicionar um soluto que não é volátil, né? E fez com que essa água diminuísse essa pressão de vapor, é chamado de efeito tonoscópico. Foi isso que aconteceu, tá certo? Vamos continuar aí. O que determina essa diminuição é a concentração de partículas do soluto, tá certo? Aquela quantidade ali de soluto presente na solução e não sua natureza. Então, não é porque o açúcar tem alguma substância ali que vai fazer com que a água, não. A quantidade de moléculas ali de açúcar acabou, né? Aquela concentração acaba diminuindo essa pressão de vapor. Assim, soluções de mesmo solvente que apresentam concentração de partículas, moléculas ou íons iguais, quando submetidas à mesma temperatura, terão pressão de vapor iguais. Ele quer dizer que não tem a ver com a natureza da sacarose em si, né? Tem a ver com a concentração. E aí ele dá um exemplo que é simples, que dá para a gente entender. Apesar da gente não ter estudado sobre mol, mas mol é uma unidade de medida, tipo grama, quilo, então é uma unidade de medida, mol. Aí vamos ver o exemplo dele aqui. Por exemplo, uma solução aquosa, quer dizer que é uma solução com água, de sacarose, né, que é esse tipo de açúcar, cuja concentração qual é a concentração? 0,1 mol por litro. Ó, terá a mesma pressão de vapor, ou seja, a mesma capacidade de evaporar, que uma solução aquosa de glicose. Glicose também é um outro tipo de açúcar, tá certo? Então, assim, glicose é 0,1 mol por litro, quer dizer, tem dois recipientes. Um tem 0,1 mol de sacarose, né, com água. O outro tem 0,1 mol de glicose com água, né, por litro. Eles têm a mesma concentração, então terá a mesma pressão de vapor. A gente não vai estudar esses cálculos aqui, ó, que vocês viram aqui no final. Essa parte aqui a gente não vai estudar, mas dá para compreender. Eles dois não tem a ver com a natureza do produto, tem a ver com a concentração. Eles dois têm 0,1 mol por litro. Então, se for de evaporar em 30 minutos, vou dar um exemplo, a determinada temperatura, vai ser igual tanto para a glicose quanto para a sacarose, porque tem a mesma quantidade, tá certo? Mas aí vem uma exceção, que é importante entender. Vamos lá. Aí a exceção está aqui nesse último parágrafo, é o último que eu vou ler hoje, que a gente já está em 20 minutos. Uma solução aquosa de cloreto de sódio, o que é cloreto de sódio? Sal de cozinha, tá? NaCl, cloreto de sódio. Uma solução aquosa de cloreto de sódio, né? Aí adicionou também 0,1 mol por litro, né? Cadê? Porém, possui o dobro de partículas por unidade de volume. Como assim? Pois o NaCl, que é o cloreto de sódio, dissolvido, se dissocia totalmente. Como assim? Olha só, gente, é como se fosse assim, ó. O açúcar tá aqui, ó, uma molécula de açúcar aqui, outra molécula de açúcar aqui, ó. O açúcar tá aqui todo juntinho, tá? Quando ele entra em contato com a água,
ele vai ter a interação, né, com essa água, só que a molécula se dissocia aqui inteira, ó. As moléculas se separam ali na água. É lógico que a gente não consegue ver a olho nu, mas, ó, as moléculas vão se misturar na água, porém inteiras. O que acontece com NaCl? O sal, que é o cloreto de sódio, ó, NaCl, cloreto de sódio. Ele tá aqui a molécula inteira, ó, a molécula inteira. Só que quando entra em contato com a água, ocorre uma reação com a água aí que ele se quebra ao meio. Então, no lugar de ter assim, ó, de ter as partículas separadas assim, essas partículas são quebradas ao meio e é como se duplicasse. Ó, aqui tem uma do lado da outra, entrou em contato com a água. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrou em contato com a água, ele começa a se quebrar. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele se quebra, ele se separa todinho. Ó, começa a se separar. É uma reação que ocorre, é uma exceção aí, que ocorre com o sal, ó. Vai ser multiplicado. Aí vamos terminar de ler para a gente entender. Aqui, ó. Para 1 litro de solução, né, com 0,1 mol, a mesma quantidade do outro, com 0,1 mol de cloreto de sódio dissolvido. Só um momento, gente, espera aí. Pronto, tive que dar um pause aqui para ver uma coisa. Ó, deixa eu ver aqui onde é que eu estava lendo, que eu já me perdi. Ó. Para 1 litro de solução com 0,1 mol de cloreto de sódio dissolvido, a 0,1 mol de íons de sódio, ó, que é o Na, e 0,1 mols de cloreto. Logo, a 0,2 mols de partículas de soluto. Por isso, o abaixamento da pressão de vapor dessa solução é 2 vezes maior que o das soluções de sacarose e glicose. Vamos entender o que está dizendo aqui? Olha só. Você entendeu que ocorre essa reação com o sal, que é diferente das outras soluções com sacarose e com glicose, certo? Então, ele se duplica, porque como ele se quebra, ele é como se ele aumentasse a quantidade, tá certo? Imagine aí como se fosse uma água com bolinhas. Espera aí. Imagine que é como se fosse água com bolinhas. O que acontece? Vamos supor que aqui são as partículas, certo? As moléculas desse tipo de açúcar, ou a sacarose ou a glicose, tá certo? Então, eles entram em contato com a água e se dissolve lá dentro, tá? Tá dissolvido, mas a molécula tá inteira, tá? A moléculazinha, as ligações químicas ali, tá inteira, tá? Só tá dissolvido, pronto. O que aconteceu aqui com essa água, com essa solução que tem água e tem ou glicose ou sacarose? Se dissolveu, ó, e abaixou a pressão de vapor, tá certo? A capacidade dessa água aqui evaporar diminui. Por quê? Porque é como se ele segurasse as moléculas de água e dissesse, ó, vai demorar mais para você conseguir evaporar, tá certo? Aí vamos entender aqui o que acontece com o sal. Vem o sal, tá? Aqui as partículas de sal, tá certo? As moléculas de sal, o NaCl. Quando ele entra em contato com a água, ó, ele se quebra, ele se divide aqui ao meio, ó. Aí vai Na para um lado, Cl para outro, sódio para um lado, ó, e o cloro, né, que no caso aí tá em cloreto para outro, ó. Então, eu tenho o dobro das partículas, ó. Eu tenho 1, ó, 2, 3, 4. Eu quebrei, entendeu? Então, é isso que acontece. Olha, se a gente viu que a água em contato, né, com um determinado soluto vai abaixar essa pressão de vapor, o sal vai abaixar mais ainda, porque ele tem mais partículas segurando ali a água. Ó, não, você não vai não. Ó, esse segura, você não vai não. Você não vai evaporar não.
Você não vai evaporar, não. Você não vai evaporar, não. É como se ele tivesse um exército maior para conseguir segurar essa água. Então, se eu colocar 3 recipientes com as mesmas quantidades certinhas ali de soluto e de água, se eu colocar água com sacarose, água com glicose e água com sal, quem vai evaporar primeiro? Água com sacarose, com glicose ou sal? Os que têm açúcar, né? Vai evaporar primeiro, porque eles têm uma quantidade ali menor, né, ó, de partículas. Vai evaporar primeiro. Vai demorar mais? Vai, porque eu abaixei a pressão de vapor. Se eu colocar água pura, quem vai evaporar primeiro? Da água pura. Quem vai evaporar em segundo lugar? Vem aqui a água com açúcar. E tanto faz se é sacarose ou glicose, porque é a mesma coisa. E quem vai evaporar por último vai ser, no caso aí, o sal. Tá certo? Cuidado para não confundir com relação à fervura. A temperatura da água, quando ferve, vai ficar numa temperatura muito mais alta se for com sal, porque tem mais partículas. Mas vai demorar mais de conseguir evaporar, tá certo? Por conta o abaixamento da pressão de vapor 2 vezes mais, né? Porque a gente viu que se quebra, né? A gente viu isso aqui agora. Entendeu mais ou menos? Eu dei um exemplo bem fubanga, né? Mas eu acho que dá para entender. Eu inventei aqui agora, né? Eu não tinha planejado isso não. Isso é as coisas que eu fico fazendo na hora. Ó, essa aula super longa, mas é porque eu quis fazer bem detalhado, porque acaba confundindo. Tá certo? Eu não vou passar os dados para vocês. Aqui é a fórmula que tem para a gente conseguir ver, fazer os cálculos, tá certo? Só que essa parte a gente não vai fazer, tá bom? Aí, o que eu quero que vocês façam, né? Vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. Todo, Bruna? Não. Só o segundo e o terceiro. Somente. Cadê? Segundo e terceiro aqui. A primeira já tá resolvida, certo? Que aí tem cálculo na primeira e tal, mas essa não vai. A segunda e a terceira você vai tentar ver a resposta, né? Colocar no seu caderno a resposta bonitinha, deixar lá anotada. Bruna, você vai dar visto? Não. Na nossa próxima aula, né? Eu não sei se exatamente na próxima ou se eu vou esperar ainda a próxima explicação. Depois eu falo com vocês. Eu vou digitar essa questão no próprio Google Forms. Então, por isso que eu estou dizendo, façam, porque esse exercício vai estar digitado lá para você poder fazer lá. Então, ao invés de eu dar um visto no seu caderno, eu vou ter lá o seu dado e a sua resposta. Tá certo, gente? Então, vocês vão ver que, entendendo o assunto, esse exercício vai ser até gostoso de fazer. Tá certo? Então, não deixa. Qualquer dúvida, você pode voltar ao vídeo, você pode reler sozinho, que aí dá para entender direitinho. Desculpem a aula aí, que já tá em 28 minutos. Não esqueça de colocar o nome de vocês, porque conta como presença para mim passar para Charles. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, um bom dia. Não deixe de fazer o exercício, tá? Até a semana que vem. Beijo.